Irmãos, hoje eu estou sendo privilegiado 2 vezes. Como teve esse problema com a Larissa, quem iria pregar no culto da manhã era a Renata, e ela me ligou 6h20 e pediu se eu poderia substituí-la. E agora à noite, eu pensei que era o pastor Dutra que iria pregar, né, mas tenho o privilégio de estar aqui outra vez para trazer a palavra ao coração dos irmãos. E eu sinto isso como um privilégio, poder falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 25. Gálatas capítulo 6, versículo 25. Tinha alguns irmãos que estavam no culto da manhã, estão nessa live aí, vão ouvir mais uma palavra aí com o seu pastor no nome de Jesus. E como eu sempre digo, a expectativa do meu coração e o desejo do meu coração é que eu possa ser instrumento de Deus na sua vida, amém? Amém? Você pode dizer um amém aí bem forte? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pode tomar o seu assento, fecha a sua Bíblia no nome de Jesus. E eu queria pedir a você que no período da pregação que você não lesse a Bíblia, amém? Fecha a sua Bíblia, por favor. E preste atenção no que Deus quer falar através da minha vida para você. Porque já aconteceu de eu ver muitas vezes a pessoa ficar lendo a Bíblia no horário da mensagem. Ela fica dividida e ela nem lê a Bíblia e nem presta atenção na mensagem. E olha, eu quero dizer para você, isso é uma estratégia de Satanás para roubar a bênção de Deus na sua vida. Vai, pastor, mas ler a Bíblia é de Deus. É, mas não no horário de culto. Então você está fazendo a coisa certa no horário errado. Ler a Bíblia é errado? Não. Mas na hora do culto que o pastor está pregando, não, está errado. Entenderam, queridos? Nós temos que fazer a coisa certa na hora certa, não é verdade? Então, como eu disse, espero ser instrumento de Deus. E só um lembrete aqui, olha, nós temos aqui a senha, nosso projeto de leitura da Bíblia, ler 2 capítulos todos os dias. Se você quiser pegar no final do culto, para acompanhar com a gente, para estar lendo, hoje nós estamos em... quem pode me ajudar aí? Quem está fazendo circuito aí, me ajuda aí. Peguei vocês, hein? Aí, pastora amada. Atos 2, 3. Você pode pegar, nós já lemos os 4 evangelhos e entramos no livro de Atos. Amém? Então, você pode pegar aí com a gente e fazer a leitura com a gente. Aí, como que você faz? Você começa de Atos e vai lendo um capítulo, voltando atrás. Quando você chegar lá no final do plano, você vai estar com todo o plano completo aí no nome de Jesus. Esse plano é a senha que nós estamos fazendo no nome de Jesus. Mas vamos lá a palavra do nosso Deus. Andemos no Espírito, amém? Então, se nós vivemos pelo Espírito, nós temos que andar pelo Espírito. A carne, ela não pode ser a base da nossa caminhada. E eu queria falar algumas coisas aqui que nós precisamos ter. Algumas coisas para que o Espírito Santo possa nos conduzir. Primeiro, coisas que precisamos saber do Espírito. E uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Regenera, traz a nova vida, habilita, ou habita, melhor dizendo, sela e batiza o crente. Ou seja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é como algumas seitas dizem que ele é uma força. Tem até uma Bíblia, eu não vou falar aqui, mas tem uma Bíblia de uma seita que diz que o Espírito Santo ela é a força ativa de Deus. Não, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. Segunda coisa, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Por que a terceira pessoa da Trindade? Isso aí é questão de primeiro, segundo, terceiro? Não. Porque primeiro Deus operou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a Bíblia diz que lá no Gênesis, Deus viu que a terra era sem forma e vazia. Então primeiro Deus atuou, Deus preparou um plano de salvação. Quando o homem caiu, Deus falou para Eva que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente e a serpente morderia o seu calcanhar. Então no Velho Testamento Deus atuou com operações do Espírito Santo e de Jesus. Nos evangelhos, Jesus operou, tanto é que no capítulo 14, capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus disse assim: eu vou enviar outro Consolador
que esteja com vocês para sempre. Então, Jesus atuou nos evangelhos. E no último capítulo dos evangelhos, nós vemos Jesus foi crucificado, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ficou por 40 dias com os discípulos depois que ele ressuscitou, e depois ele foi para os céus, e apareceu 2 anjos e disse para os discípulos: por que vocês estão olhando por alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar para arrebatar a igreja. Mas lá no início, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Samaria, Judéia, Jerusalém e até os confins da terra. E aí nós vemos que o Espírito Santo, o que ele faz mais? Ele é a terceira pessoa por isso. Primeiro Deus operou, depois Jesus e o Espírito Santo. Hoje nós estamos na era do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos regenera, ele nos dá uma nova vida, ele habita em nós, ele nos sela e ele nos batiza. Ele batiza o crente com ele, ele nos enche dele. Uma coisa é a gente ser selado pelo Espírito Santo, outra coisa é a gente ser batizado no Espírito Santo, a gente mergulhar. E dado a isso, queridos, eu queria falar aqui sobre algumas coisas, né? O tema dessa palavra é o Espírito Santo e a vida cristã. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, porque é Ele quem revela para a gente a verdade, é Ele quem nos conduz até o Pai, é Ele quem nos conduz à verdade, é Ele que nos revela a palavra. Então não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos a todos os dias. Paulo ele disse assim: olha, quem fala em outras línguas, ele edifica-se a si mesmo. E tem crentes que acham que não pode falar em outras línguas, que não precisa falar em outras línguas. Mas quando eu falo em outras línguas, eu edifico a mim mesmo, eu edifico o meu espírito. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, o Espírito Santo, ele produz fé na vida do crente. O que seria da palavra de Deus na minha vida e na sua vida sem o Espírito Santo? Simplesmente um livro comum. Igual a gente vê quantas pessoas que leem a Bíblia, pregam a Bíblia, mas não tem a revelação da palavra. E por que não tem a revelação da palavra? Porque não tem vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o revelador da palavra de Deus para nós. O Espírito Santo é o revelador da vontade de Deus para nós. Quem sou eu e quem é você para conhecer a vontade de Deus, se não for por meio da revelação do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele nos traz fé, ele produz fé. A vida cristã começa com a fé. Não é isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, é galardoador daqueles que o buscam. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele gera fé em nós. O Espírito Santo, queridos, ele vem em resposta da nossa fé. Alguém pode ver o Espírito Santo? Ninguém pode ver o Espírito Santo aos olhos nus. Então, o que traz o Espírito Santo à minha vida e à sua vida? A nossa fé. E a fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam. Então, a nossa fé traz isso. Ele aumenta a nossa fé pela palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo revela a palavra e a nossa fé vai aumentando. Pastor, é certo eu orar para Deus aumentar a minha fé? Não. A sua fé vai ser aumentada quando você lê a palavra e praticar a palavra. Como que um pedreiro ele vai melhorando e vai virando um pedreiro bom? De acordo com que ele trabalhar. Se ele fizer um curso para pedreiro e não trabalhar de pedreiro, ele não vai melhorar. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. O Espírito Santo veio e nos selou. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Agora nós precisamos de quê? Desenvolver essa habilidade com Ele. E Ele aumenta a nossa fé pela palavra escrita. Nós lemos a palavra, Ele revela a palavra para nós. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, novo convertido, e um dia eu estava lendo o capítulo 15 de João, me parece 15, versículo 16 de João, e lá estava escrito assim, olha,
não fostes vós que me escolhestes. Deixa eu só conferir aqui para mim não dar uma referência errada para vocês. João, capítulo 15 ou capítulo 16. Às vezes eu faço um pouquinho de confusão, também já é 58 anos, já, gente? 58 janeiros é muita coisa. Isso mesmo, João capítulo 15. No versículo 15 ele diz assim, olha, já não chamo mais vocês de escravos, mas chamo vocês de amigo, porque tudo que vocês ouvem de meu Pai, vocês têm procurado a conhecer. E aí o versículo 16 é o que marcou a minha vida, e quando eu estava lendo a Bíblia sozinho, na minha casa, eu não sei se era no meu trabalho, no horário de intervalo, e aí eu li, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, a fim de que o vosso fruto permaneça. Irmãos, eu comecei a chorar e falei assim, poxa vida, um Deus tremendo, um Deus poderoso, e Ele agora chega para mim pela sua palavra e diz que foi Ele que me escolheu. Queridos, não foi você quem escolheu Deus, Ele escolheu você. E Ele te escolheu para você dar frutos, para que o seu fruto permaneça. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida é produzir fé. A segunda, a presença do Espírito Santo produz paz no momento da nossa conversão. Você se lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Eu me lembro. Eu só sei que eu estava aqui na frente do altar, chorando e sentindo uma alegria tão grande dentro da minha alma que eu nunca tinha sentido antes. Eu lembro que foi tirado um peso das minhas costas, mas um peso assim do pecado, das coisas erradas. Então quando a presença do Espírito Santo produz paz no momento da conversão, produz uma comunhão com Deus, ou melhor, a comunhão com Deus, ela torna realidade. Vocês lembram quando a gente era só religioso? A gente falava com as pessoas assim, vai com Deus, Deus te abençoa. Mas era só de fachada, porque a nossa comunhão com Deus não era real igual é hoje. Hoje você sabe que se você ajoelhar e dobrar o seu joelho e falar com Deus, Ele escuta você. E Ele me escuta por quê, queridos? Porque Jesus, Ele fez o sacrifício por mim e por você na cruz do Calvário. Eu aceitei o sacrifício dEle. Então, por meio do Espírito Santo, eu posso entender e eu posso ver e ter uma comunhão real com Deus. Ter uma comunhão real com Deus. Irmãos, interessante, né? Para mim hoje, sinceramente para mim hoje era o pastor Dutra que queria pregar. Mas eu cheguei e eu falei assim, Deus, fala comigo. Aí o Espírito Santo falou assim, prepara uma palavra. Como é gostoso Deus falar com a gente. Prepara uma palavra. Eu falei, amém, Senhor. E aí eu preparei a palavra, aí eu falei assim, não, mas hoje é o dia do pastor, hoje é o dia dele. Como no quarto domingo, na verdade, sou eu quem prego mesmo. E aí Deus me deu essa palavra. De manhã eu preguei no culto das 8, eu falei sobre o reino de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 20, o reino de Deus não vem por aparência exterior, mas ele está dentro de mim, dentro de você. Eu falei de manhã sobre isso. E à noite o Espírito Santo me deu essa palavra para falar sobre o Espírito Santo e a vida cristã. A gente tem intimidade com Deus, irmãos, é bom, sabe por quê? Porque quando a gente consegue ouvir a voz de Deus, a gente não faz besteira. A gente não faz coisas que vai entristecer o coração do nosso Deus, que vai entristecer o coração do nosso próximo. Então a nossa comunhão, ela se torna real com Deus. E o que mais? O Espírito Santo é a promessa do Senhor, João capítulo 16, versículo 13 e 14, que eu citei aqui para vocês, e aqui diz assim, olha, João capítulo 16, versículo 13 e 14. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto tiver ouvido e vos fará saber as coisas que hão de vir. Que coisa maravilhosa, gente. A gente saber que a gente tem um Espírito Santo e que Ele ouve Deus e que Ele traz até nós. Ele chega para Adriano e fala, olha, a vontade do Pai é essa.
Ele chega para Camila e fala, a vontade do meu pai é essa. Nós temos que aprender, Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ela não se sente confundida não. Porque, queridos, nós vamos entender uma coisa, o diabo, ele tenta imitar Deus. Ele tenta imitar Deus. E se nós não estivermos ligados ao Espírito Santo, nós acabamos ouvindo a voz do diabo em nossa mente. Então, o Espírito Santo, ele produz comunhão com Deus, se torna real. Mas, logo entendemos que estamos numa guerra. Guerra contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. Irmãos, quando fala guerra contra a carne, não é contra o nosso irmão, não, é contra a nossa carne. Essa balela, irmãos, de ficar querendo jogar a culpa nos irmãos, está muito errado. Esse negócio, tem pessoas que pecam e falam assim, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, está muito errado. Quando eu peco, eu tenho que lutar contra a minha carne. Primeiro, eu tenho que lutar contra a minha carne e contra o pecado. Mas se acontecer de eu pecar, a Bíblia, ela tem um escape para mim. Deus está aprovando a gente pecar? Não. Mas ela tem um escape, ela diz assim, filhinhos, João capítulo 1, versículo 2, João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, mas, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, e ele é a propiciação pelos vossos pecados. Quando a gente tem o Espírito Santo, irmãos, o diabo não nos escraviza, porque tem pessoas que às vezes, ele tem aquela mania de ser perfeito, perfeccionista, e quando ele erra, aí o diabo fala, agora já era para você, não tem mais jeito, você pecou, você, olha para você ver, você traiu a confiança de Deus, olha, Deus confiou em você, irmãos, isso é estratégia do diabo, para derrubar você. Se você tem o Espírito Santo vai falar, você tem um advogado. Toda pessoa, o pior criminoso nessa terra, irmãos, quando ele vai diante do juiz, ele tem direito de um advogado. Interessante isso, não é? Não sei se você entendeu isso aí. Irmãos, eu sou homem, eu sou sujeito ao erro, não é porque eu sou pastor, porque eu estou aqui no púlpito que eu não vou errar, eu posso errar. Mas eu preciso ter na minha mente que existe um advogado junto ao Pai. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então o Espírito Santo, Ele nos lembra. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais forte é a nossa fé. Está entendendo, queridos? Por isso que eu falo, igreja, leia a Bíblia. Igreja, leia a Bíblia. Irmãos, quem de nós imaginaríamos que nós estaríamos aqui hoje? Nós tínhamos culto aqui com 150 pessoas, 200 pessoas, a igreja lotada. Tinha dia que não cabia aqui dentro, tinha que ficar lá do lado de fora. Quem imaginaria que nós iríamos ter cultos com 35 pessoas, e o pior ainda é que não vem as 35 pessoas. As vagas são abertas, mas as pessoas não fazem inscrição. Tem irmãos que depois da pandemia ainda não vieram na igreja. Não fizeram inscrição para o culto. Quem imaginaria que nós iríamos passar por isso? Por isso que a gente precisa de ler a palavra, porque o Espírito Santo vem e revela a palavra para a gente. O Espírito Santo vem e fala conosco. A Bíblia diz assim, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está comigo, está com você. E como que Ele está comigo, com você? Por meio do Espírito Santo e pela revelação da sua palavra. Então, irmãos, por isso que eu sempre falo aqui, olha, a gente tem plano de leitura para a gente ler a Bíblia. Nós estávamos lendo 4 capítulos e eu via que a aderência da igreja, os irmãos não estavam fazendo o circuito, eram os gatos pingados da igreja que estava lendo, e eu falei assim, não, vou dar uma oportunidade, eu orei a Deus, vamos fazer 2 capítulos, não é possível. Se eu falar que eu sou crente, e eu não ler 2 capítulos da Bíblia, tem alguma coisa errada, e não é com Deus, é comigo. Vamos voltar aqui lá no nosso passado, quando você começou a namorar. Tem aqui algumas jovens ainda, né? Tem aqui algumas adolescentes que ainda não estão namorando. Mas então vamos mudar aqui. Vamos dizer que você é apaixonado pelo seu pai. Você ama o seu pai mesmo. E de repente seu pai precisa fazer uma viagem. O seu pai ou a sua mãe? Porque às vezes você tem problema de relacionamento com o pai, então vamos os dois aqui. Não é possível você não relaciona nem com o pai nem com a mãe. Aí, misericórdia, né?
O seu pai e sua mãe, ele precisa fazer uma viagem, e ele fica 1, 2, 3, 4, 5 meses nessa viagem, sem vir em casa. Aí, de repente, você abre a caixinha de correio, e quando você abre lá, tem um envelope. Quando você pega a carta e você lê, está lá o nome do seu pai ou da sua mãe. E você olha para a pessoa que foi endereçada, é você. Você vai pegar aquela carta e vai pôr ela dentro da Bíblia e fechar a Bíblia e pronto, não é assim? É assim que você vai agir? Você já vai ir abrindo ela no meio do caminho, indo para dentro de casa, já abrindo a carta, né? Meu pai escreveu para mim, minha mãe escreveu para mim. Pois é, queridos. Isso aqui é a carta de Deus para mim e para você. É a carta de Deus para os filhos dele. E como é que eu digo que sou filho de Deus? Como é que eu digo que sou crente e eu não consigo ler 2 capítulos da Bíblia por dia? Eu tenho tempo para assistir televisão, para assistir filme, para assistir série, para assistir futebol. Eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para abrir a carta do meu pai, aquilo que meu pai escreveu para mim. A sua vida está aqui dentro. Sua vida está aqui dentro. Eu me achei aqui dentro. Eu não sou um pastor que eu resolvi e falei assim, não, vou pegar uma Bíblia e vou abrir uma igreja. Não, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida. E eu tenho certeza desse chamado. Você precisa ter a certeza de que você é filho de Deus. E você vai descobrir isso lendo a palavra. Então, quanto mais eu leio a palavra, mais o Espírito Santo revela a palavra para mim, mais o Espírito Santo traz as coisas para a minha vida. E a terceira coisa, irmão, nosso tempo já está indo embora aqui, que pena. Mas a presença do Espírito Santo produz fruto. Como que a gente mede uma pessoa? Não é por ela pregar bem. Você não mede, nossa, o pastor fala tão bem, nossa, o pastor prega tão bem, o pastor tem uma oratória tão boa. Não. Você mede a minha vida é pelos frutos, ou pelo fruto do Espírito, que é dividido em 9 partículas. Como sabemos que estamos vencendo a batalha? Aqui está a resposta. O fruto do Espírito, ele é dividido em 3 partes. São 9, o fruto do Espírito são divididos em 9 e são divididos em 3 partes. Interessante isso. Preste atenção nisso que eu vou falar para você. As 3 primeiras partes do fruto do Espírito em relação a mim e Deus. As outras 3 em relação a mim e ao meu próximo. E as últimas 3 em relação a mim e a mim mesmo. Que coisa, né? Você sabe que a batalha mais difícil é a gente vencer a gente mesmo? É a batalha mais difícil. Então vamos lá, né? O fruto do Espírito, ele é as primeiras 3 coisas: alegria, amor e paz. Isso é em relação a Deus. Por quê? A alegria do mundo é passageira. Quantos de nós já fomos para o baile, dançamos, bebemos, e tivemos aquela alegria passageira, mas quando foi no outro dia, veio a ressaca, a dor de cabeça, e as coisas erradas que a gente fez. Mas a alegria de Deus não. A alegria de Deus é diferente. Queridos, a alegria do mundo, ela é passageira. A alegria verdadeira é que Deus dá para a gente. Então, o fruto do Espírito é alegria, amor e paz. O amor verdadeiro só encontramos ele em Deus. Você não encontra o amor verdadeiro no homem. Você encontra o amor verdadeiro em Deus. Tanto é que o amor, ele tem 3 divisões: o ágape, o eros e o fíleo. O ágape é o amor de Deus. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O fíleo é o amor de família. Você aceita alguém falar mal da sua mãe, do seu pai? Ele pode ser o que for. Você não aceita, porque você tem um laço de família. Você aceita alguém falar mal do seu irmão? Você não aceita, porque você tem um laço de família. Esse é o amor filho, o amor de família, o amor fraternal. E o eros, que é o amor carnal que Deus colocou no homem pela mulher. Não no homem pelo homem, não na mulher pela mulher.
O amor eros é o amor que Deus colocou no homem pela mulher. A mulher tem um amor especial pelo homem, o homem tem um amor especial pela mulher. E ele é limitado a ter uma aliança, a se casar. Então, esse primeiro, alegria, amor e paz. Queridos, existe paz fora de Jesus? A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Não existe paz fora de Jesus, ele é o príncipe da paz. E paz, irmãos, não é ausência de guerra, não. Porque se fosse, coitado de nós, nunca teríamos paz. Paz é igual Jesus, olha, ele estava lá no barco dormindo, e o barco lá ia no mar assim, não ia? Aí as ondas de vez em quando ainda fazia assim com o barco, era assim que estava? Não. Era chuva, era vento, era água entrando dentro do barco e Jesus estava dormindo. Paz é quando eles prenderam Pedro e no outro dia ia matar Pedro e Pedro na cadeia estava dormindo. Paz é isso, irmãos. Essa tem a ver com Deus. A segunda, tem que ir rápido aqui. Em relação ao próximo, longanimidade, benignidade e bondade. Eu preciso ser longânimo com o meu próximo. O que é longânimo, pastor? É uma pessoa de longo ânimo. É uma pessoa que ele é difícil estourar. Ele é difícil irar. Ele é difícil ficar nervoso. Como diz a palavra, esse aí tem a paciência de Jó. Se fosse comigo, eu já tinha estourado há muito tempo. Longanimidade, de longo ânimo. Bondade e benignidade, ser bom com o nosso próximo, ser benigno com o nosso próximo. E agora com relação a mim mesmo, em relação a nós mesmos, fé, mansidão e domínio próprio. Entendeu? Longanimidade é de longo ânimo. Agora, eu preciso aprender a ser manso. Eu preciso, a cada dia aumentar a minha fé. Queridos, a fé da Cláudia, ela pode mexer com o meu emocional, eu posso chorar, mas a fé dela não serve para mim. A fé dela serve para ela. A sua fé serve para você, a minha fé serve para mim. Tanto é que eu não sou um pastor que, vamos dizer que a Cidriane toma remédio controlado, eu não sou pastor de chegar e chamar ela aqui na frente do altar, orar para ela e falar assim, pode jogar seu remédio fora que você está curado. Porque a minha fé não serve para ela. A fé de Jesus não servia para aquelas pessoas. Quando Jesus curava uma pessoa, o que ele falava? A minha fé te salvou? A tua fé te salvou. Então o fruto do Espírito, a terceira divisão do fruto do Espírito, diz respeito à minha fé, eu ser manso e eu ter domínio próprio. A Cidriane pode ter domínio próprio, mas se eu não tiver, o domínio próprio dela não vai servir para mim, não vai servir para ela. Ela não vai fazer besteira comigo. Quando acontecer de ela, às vezes, pensar em estourar, ela tem domínio próprio, ela vai se dominar. Então, entenda isso, irmãos. O Espírito Santo, ele produz o fruto em nós, que são o fruto do Espírito dividido em 9 partículas. Alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, ela diz isso para a gente. As primeiras 3, alegria, amor e paz, em relação a Deus. A segunda coisa, longanimidade, benignidade e bondade, com relação ao meu próximo. E a terceira coisa, com relação a mim mesmo, fé, mansidão e domínio próprio. Bem-aventurados os mansos de espírito, porque eles herdarão a terra. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo, é uma parceria do Espírito Santo com a palavra de Deus. E aí, queridos, eu concluo aqui, nós vamos orar no nome de Jesus. O que o Espírito está produzindo em você? O Espírito Santo tem liberdade de produzir fruto em você? Submeta-se a Ele e você vai se tornar frutífero. Submeta-se ao Espírito Santo e você vai se tornar frutífero. Então, o que o Espírito Santo está produzindo em você? Ele tem liberdade na sua vida? Ele opera em você? Quando você vai fazer qualquer coisa, ele tem carta branca para atuar na sua vida? Porque, queridos, o diabo, ele invade a vida da pessoa, coloca droga, prostituição, adultério, mentira, e vai por aí afora. Mas o Espírito Santo não, ele é educado. Ele só entra se você falar.
Tanto é que Deus colocou uma porta no nosso coração que a fechadura é só por dentro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse texto, irmãos, não é para uma pessoa que não conhece a Jesus. Esse texto, vai ler lá. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20. Foi a uma das igrejas da Ásia que foi escrito esse texto. Não foi para as pessoas do mundo. Você está entendendo, queridos? Então, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Fique sobre seus pés. Você que está na live aí, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. E, mais uma vez, o que eu espero é ter sido um instrumento de Deus na sua vida. Que Deus possa ter usado a minha vida para falar ao teu coração de uma maneira especial, no nome de Jesus. Amém? E, mais uma vez, só lembrando, no final do culto, se você quiser pegar a senha para fazer com a gente, pegue aqui. Tem poucos aqui, se não der, minha filha imprime mais. Tem mais ali, Alão. Então, tem bastante aí para todo mundo. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Te louvo, te exalto, te adoro pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque é aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado e nos abençoado, Pai. Pai, que a tua palavra venha fazer a diferença em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo, o nosso mestre, o nosso ajudador, o nosso consolador, venha cada dia revelar a tua palavra aos nossos corações e nós possamos, ó Pai, ser cheios da tua graça, cheios da tua misericórdia, cheios do teu amor, Pai. Que nós sejamos uma igreja relevante nesse momento, ó Deus, de lutas, de distanciamento, de adversidade, no nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, como crentes, como filhos do Senhor, fazer a diferença na vida das pessoas, como o mundo precisa de mim como igreja, precisa dos meus irmãos como igreja neste momento, em nome de Jesus. Pai, que o teu grande amor, a graça bendita e redentora do teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja em cada vida, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.